Fala galera do Super Ensino, legal falar com vocês, professor Luiz Fernando da Super Disciplina de História. Hoje nós vamos falar sobre os antecedentes da proclamação da República Brasileira. Pessoal, Dom Pedro II, que governava o Brasil, ele passou por sérios problemas de contestações. Digamos assim, a partir de 1870, ao final da Guerra do Paraguai, o Dom Pedro II passou a sofrer diversas reclamações do militarismo brasileiro. Então nós estamos aí falando sobre a questão militar, no qual os militares queriam mais investimento para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas em geral, Marinha e o Exército Brasileiro, e também passaram a questionar a forma como acontecia as promoções dentro da caserna, ou seja, dentro dos quartéis. Então essa desavença entre os militares e Dom Pedro II vai ser um dos fatores que provocará a queda de Dom Pedro II do Império Brasileiro. A outra questão, galera, foi a questão servil, ou questão escravocrata, no qual o Dom Pedro II ele estava sofrendo muitas manifestações, muitas campanhas abolicionistas. Então os abolicionistas brasileiros, eles se envolveram numa campanha muito forte para que ele terminasse, para que ele abolisse a escravidão no Brasil. E de fato isso vai acontecer, mas somente lá em 13 de maio de 1888, galera. Uma data muito importante aí para a história do Brasil, a abolição da escravidão no Brasil. Mas qual foi esse problema? O que acontece aí a partir de então? A elite agrária brasileira, parte da elite agrária brasileira, ela era escravocrata. Então a base da sua economia, da economia do Brasil, era agrária, escravista e exportadora. Então, o que aconteceu depois da abolição da escravidão? Esses escravocratas, eles vão retirar o apoio de Dom Pedro II. Então, quem sustentava o Império Brasileiro eram os senhores escravocratas, tá? Então, a partir do momento que eles retiram o apoio de Dom Pedro II, esses ex-escravocratas, eles aderem à campanha republicana. Entenderam? Então, a questão servil, ela vai provocar o quê? A saída da base de sustentação do Império Brasileiro. Então, muitos ex-escravocratas se tornarão republicanos. E eles vão aderir aí aos partidos republicanos de seus estados. A outra questão foi a questão religiosa. Essa questão foi uma desavença entre Dom Pedro II e membros da Igreja Católica aqui do Brasil, principalmente os bispos de Olinda e de Belém. Então, aqui no Brasil, a igreja ela era agregada ao Estado, ou seja, não havia uma dissolução entre igreja e Estado. Porém, pelo sistema do beneplácito, toda a lei papal, só valia no Brasil, toda a lei papal só valia no Brasil com a autorização de Dom Pedro II. Então, para resumir a história, uma lei papal exigiu do Estado brasileiro, de Dom Pedro II, que ele fechasse as casas maçônicas no Brasil, as lojas maçônicas brasileiras. E Dom Pedro II não acata essa decisão. E os bispos de Olinda e Belém, eles se manifestam contra Dom Pedro II. Então o que Dom Pedro II vai fazer? Vai punir, vai prender esses bispos, provocando uma reação muito forte aqui no Brasil, inclusive de sua filha, a princesa Isabel. Então, quando ocorre essa desavença entre Igreja Católica e o Estado brasileiro, também vai provocar aí a queda de Dom Pedro II do Brasil. Então, aliamos aí as três questões, a questão militar, a questão servil e a questão religiosa. Dom Pedro II vai sofrer aí um golpe em 15 de novembro de 1889, onde as Forças Armadas, liderada por Deodoro da Fonseca, irá proclamar a República no Brasil. Valeu, galera! Façam exercícios e até a próxima!